Capítulo 42. Projeção diurna. 19 de novembro de 1979, segunda-feira. Depois de vir do banheiro, consultei o relógio. 4h51 da manhã. O dia estava claro, em Ipanema, como se já fosse verão. Ontem, a temperatura máxima chegou aos 38 graus. Deitei-me do lado esquerdo para o último sono. O ar-condicionado funcionava no escritório com a porta do quarto aberta. Estava sonolento. Umidade relativa do ar, 52%. Temperatura, 25 graus Celsius. Fase da Lua, nova, às 15h04 de hoje. Relato da projeção. Não experimentei a decolagem. Percebi logo, com a consciência desperta, a presença de duas consciexes de aparência masculina, em mangas de camisas e trajes de um branco impecável, parecendo americanos, com os cabelos cortados, rentes à cabeça. Sabia, não sei explicar porquê, que o idioma terrestre deles tinha sido o inglês. Saímos, sem mais delongas, logo após os cumprimentos fraternos, e como tem acontecido de outras vezes, o translado seguia depressa demais pela volitação, para que pudesse reparar em algo de significativo durante o percurso. Em momentos, atingíamos uma área tropical com o sol tão claro que ofuscava dando brilho e emitindo reflexos em todas as coisas. O ambiente material primitivo parecia ilha grande ou as costas de um continente. Havia nativos seminus de tez escura, mais baixos do que altos, espalhados por toda a parte, com muitas palhoças e caramanchões. Notava-se de imediato que todos se empenhavam nos preparativos de expressiva festividade. Seria a festa da tribo, casamentos ou ambas as comemorações? Não sei dizer. Os amparadores deixaram-me sozinho assistindo às cenas e foram para as proximidades. Vi com detalhes a preparação de imenso boi que fora tostado e que alguns homens e mulheres enchiam as superfícies visíveis com pequenos espetos, como se fossem largas escamas de peixes. Dava para identificar claramente que era um bovino, de formato agigantado. Junto, espalhavam-se recipientes com frutas, principalmente cocos e ananases. As construções rústicas, edificadas com troncos finos e grossos de árvores, tetos de galhos e folhas, estavam com o chão coalhado de folhas, algumas secas, como se servissem de tapetes para as comemorações. Havia um cercado do tipo de curral sem cobertura, também acarpetado rusticamente com folhas. Pequenos aglomerados de nativos observavam os preparativos. A maioria colaborava de algum modo nos serviços. Observei de perto um homem ou mulher vestido da cabeça aos pés com uma roupa de borlas de fibras inteiramente brancas, que lhe cobria todo o corpo e até o rosto. O personagem ainda estava ultimando os paramentos para alguma solenidade. Outros preparavam vestimentas iguais. Em certos lugares, as cercas dos currais eram mais altas e separavam completamente os que trabalhavam dos espectadores. Muitos acompanhavam os acontecimentos encarapitados sobre armações primitivas de madeira. Viam-se árvores frondosas, em toda a parte, compondo a paisagem ensolarada. Havia dezenas de jovens seminus. Um bando de garotos, dos seus 12 anos de idade, brincava deslizando sobre folhas numa ladeira próxima. Uma senhora de tez escura e mancando da perna esquerda, cuidava de um tacho com líquidos e ervas, assistida por várias jovens. Seriam temperos? As ondas do mar batiam nas pedras das praias próximas com algumas palmeiras junto à areia. Observava os preparativos enquanto duas consciexes de roupas brancas, oficiais de marinha, afastavam do local consciexes parapsicóticas. Logo depois, uma delas se aproximou e informou que a assistência extrafísica está em toda a parte onde se faz necessária. As duas tinham muito carinho com os habitantes, porque ali passaram pela primeira morte depois de muitas peripécias, passando até necessidades,
numa época recuada de tumulto e guerra. Afirmou a Concierge que ninguém vive sem a observação constante da multidimensionalidade, não só os homens em todas as latitudes, como até mesmo os animais e as plantas. Tudo permanece sob controle invisível e sutil, difícil de ser entendido em seus pormenores pela consciência quando ainda no estado intrafísico. Os laços humanos, sejam físicos, consanguíneos, sentimentais e intelectuais, prosseguem após a libertação pela primeira morte, criando liames energéticos duradouros que se fazem sentir numa convivência consciencial permanente. Esclareceu-me que projeções do psicossoma de forma semiconsciente e nas proximidades dos próprios núcleos existenciais, não raro, até provocados por beberagens de origem vegetal e mesmo ungüentos, acontecem frequentemente com elementos dessas aglomerações selvagens. O misticismo, os tabus, o temor ridículo e a vida natural, embora isenta de sofisticações e hipocrisias, mascaram as ocorrências de modo que as manifestações surgem deturpadas por excrescências criadas pelas superstições, crendices, emoções exacerbadas da consciência que depara com o misterioso, o incompreensível e o ignoto, através de imagens e sensações visuais, auditivas, táteis, olfativas, gustativas e motrizes diversas, naqueles que não dispõem de capacidade para observar, estudar, classificar, absorver e experimentar cuidadosamente os fatos. Desses processos nascem as lendas dos indígenas, o uso das simpatias e bom coeficiente de folclore em toda parte. Explicou-me francamente que a euforia que sinto, e às vezes tenho dificuldade de conter, não está longe dessa reação da consciência do Selvícola, porque todo emocionalismo acaba perturbando de algum modo o equilíbrio da lucidez e o modus operandi do psicossoma na projeção consciente. À vista disso, cogitei seriamente da necessidade de evitar as ideias relativas ao negativismo, às mágoas, ao temor, à incerteza, à dor, à incompreensão no descarte das fórmulas convencionais da sociedade e na canalização dos afetos e tendências para os princípios básicos da evolução. Há de se buscar racionalizar melhor as atitudes e se liberar do guante dessas formas primárias de reações emotivas, tendo em vista que até certas emoções aparentemente positivas, iguais à euforia, podem ser negativas. Daí a pouco, uma das concierges convidou-me para voltar ao soma. Externei o meu reconhecimento pela carona extrafísica e os ensinamentos, apresentando as despedidas. Em momentos estava chegando ao quarto de dormir, pensando nas interrelações entre as seriexes das consins esclarecidas que, pela afinização energética, ação e reação, jungem essas consciexes esclarecidas de militares, oficiais de muitos cursos, a criaturas irmãs analfabetas, em condições primárias de existência, ainda tão distantes da chamada civilização. Análise da projeção. Despertei-me e as rememorações nasceram-me em bloco. Pareceu-me ocorrer 2 hiatos de consciência, bem definidos. Um, mais demorado na decolagem. Outro, rápido, na interiorização até o despertamento. O relógio marcava 5h48 da manhã. Esta foi uma projeção tipicamente diurna à distância. Nesse tipo de projeção, não tenho percebido a atuação da luz solar sobre o psicossoma. Os fatos indicam que o Sol parece exercer alguma influência na decolagem e sobre o soma que fica inativo, mas não depois que o psicossoma transpõe a esfera extrafísica de energia. Sempre observei a importância das comemorações humanas e extrafísicas. Outros capítulos que abordam comemorações, 16, 29, 33 e 36. Se você chegou até aqui no vídeo, saiba que disponibilizamos uma playlist com os capítulos anteriores na descrição abaixo. Se gostou do conteúdo, nos ajude dando um like e compartilhando com seus amigos.
Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E até ao nosso próximo vídeo.